A segunda questão que iremos resolver da disciplina de estequiometria irá falar sobre neutralização de solução. Essa questão caiu para a prova da Petrobras para o cargo de técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior, prova que foi realizada em 2018. Questão 58. Uma bombona contém 5 litros de rejeito químico com uma concentração de 0,2 mol por litro de NaOH. O técnico resolveu neutralizar a solução empregando ácido clorídrico, que estava disponível numa solução aquosa com 8 mol por litro. Qual o volume total de ácido empregado em litros? Então essa é uma questão que envolve estequiometria. Questões de estequiometria elas possuem uma receita de bolo, um passo a passo. Primeiro você identifica a reação química, depois você tem que balancear essa reação. Seguinte, você tem que ficar atento aos dados fornecidos no exercício e também ao que se pede no enunciado. E por fim, você vai fazer a realização de cálculos, que normalmente são cálculos envolvendo proporcionalidade ou regra de 3. Então, primeiramente, identificar a reação química. O técnico quis neutralizar o NaOH com ácido clorídrico, essa reação de formação do sal NaCl. Então, a soda cáustica, que é o NaOH, é utilizado muito em desentupimento de pias, processos industriais, na indústria de papel, petroquímica, sucroalcooleira, química, entre outras. A função do soda cáustica normalmente é correção de acidez, desengordurante, e ela possui um elevadíssimo fator pH, faixa de 13 e 14, então é considerado uma base forte. Já o ácido clorídrico tem como principal uso correção de acidez, regenerar cátions, produção de compostos orgânicos como a polivinila ou compostos inorgânicos como cloreto de cálcio, que é utilizado para evitar congelamento da água. O ácido clorídrico possui um baixíssimo fator pH, aproximadamente 1, e é considerado um ácido forte. Em seguida, depois de identificar a reação, vocês têm que balancear a reação, né? Aqui já está balanceado, tudo que tem do lado esquerdo tem do lado direito, então um Na do lado esquerdo, um Na do lado direito, 2Hs do lado esquerdo, 2Hs do lado direito, e assim por diante. O passo seguinte é dar atenção aos dados fornecidos pelo exercício e ao enunciado. Então aqui, a bombona ela possui 5 litros de rejeito químico com 0,2 mol por litro de NaOH. Essa informação está relacionada ao NaOH. Já em relação ao ácido clorídrico, foi passado para a gente que temos uma concentração de 8 mol por litro. E o que se pede é o volume total de ácido em litro. Portanto, o passo seguinte é a realização de cálculos. E esse cálculo ele tem que ser dividido em algumas partes. A primeira delas é encontrar a quantidade de NaOH em mol. A gente tem uma concentração de 0,2 mol a cada litro de NaOH, mas o volume total é de 5 litros. Então, se eu multiplicar 0,2 por 5, eu vou ter a quantidade em mols de NaOH no nosso exercício, que é de 1 mol de NaOH. O passo seguinte é calcular a quantidade de ácido clorídrico utilizado em mol. Para isso, a gente vai precisar da nossa reação química. Para formar o NaCl, 1 mol de NaCl, nós precisamos de 1 mol de NaOH e 1 mol de HCl. Então, em 1 mol de HCl, a gente vai ter um volume desconhecido. Mas o enunciado passou 8 mols a cada litro de HCl, como concentração do HCl. E aqui a gente tem a nossa regra de 3. A gente precisa saber quanto que 1 mol de HCl vai produzir em volume. A gente sabe que 8 mol produz 1 litro, então a gente faz a regra de 3.
Essa regra de 3 vai ter o resultado de 0,125 litros de ácido clorídrico. Portanto, qual o volume total de ácido empregado em litros? Essa era a pergunta do nosso exercício. E a resposta é 0,125 litros de HCl.